Oi, você não tem a chave aí do stand aí não, né? Ninguém tem um manual do discipulador desses mais novos aí com vocês, não, né? Do discipulador. Pode ser do discípulo ou do discipulador, se vocês tiverem aí. Alguém tem? Não, né? Se não tiverem, eu queria assim convidar todos vocês. Semana que vem, eu devia ter falado já essa semana, mas semana que vem vocês podem trazer o manual e nós vamos conversar um pouquinho sobre o manual. Hoje eu vou falar com vocês, eu vou seguindo aqui explicando o manual, como é que funciona. Aí você anota o número da página, eu vou falando a página que nós vamos estar, daí na tua casa você vai ver, você pede a apostila de alguém para você ir vendo. Todos estão com envelope aí então na mão? Amém? Como é que funciona o preenchimento desse envelope aqui, tá? Para que você saiba. Aqui na frente é a parte mais tranquila. Por exemplo, você está vendo que está escrito aí Igreja Núcleo, né? Por que Igreja Núcleo? Porque nós não temos só a Igreja da Paz aqui de Rio Claro, tem Piracicaba também, né? Que vem um envelope para cá. Agora não está vindo mais, mas até então estava vindo, tá? Então por que núcleo? Porque mais à frente nós vamos estar abrindo outras igrejas aqui na cidade, mas nós vamos ter só uma igreja mãe, né? Os outros são chamados de núcleo, tá? E pode-se ter um campus. Mais à frente eu vou falar para você sobre a diferença de campus e núcleo, tá? Mas você está vendo aí, igreja núcleo. Então, como que a gente preenche o envelope? Tá? Igreja núcleo a gente escreve Igreja da Paz Rio Claro, Igreja da Paz Piracicaba, núcleo Cervezão, núcleo Bela Vista, dependendo onde a gente tiver a nossa igreja, as outras igrejas posicionadas, então vai ter que estar vindo dessa maneira, tá? Se tiver alguma igreja em algum bairro, por exemplo, aqui no São Miguel, Igreja da Paz Núcleo São Miguel, vai ser mais ou menos nesse sentido que você vai estar preenchendo, tá? O nome da célula que participa é Gênesis, Apocalipse, Deuteronômio, aí você vê o nome aí. Só não pode ser Êxodo. Boa. O nome do líder da célula. Tudo isso aqui, querido, tem que estar preenchido direitinho, bonitinho, porque todos esses dados eles são lançados no relatório. Todas as informações do culto também são lançadas no relatório. Nós temos gráficos. Eu quero, das próximas vezes, mostrar para vocês como que é o gráfico de crescimento nosso da igreja. Então nós sabemos quantas pessoas tiveram semana passada, retrasada e assim por diante. A gente tem tudo isso em forma de gráfico. Quantas pessoas converteram esse ano, a gente sabe exatamente quantas converteram, quais foram as que converteram. Por exemplo, quantos MDAs nós temos hoje? Quantos MDAs você acha que a Igreja da Paz tem hoje? Chuta aí, fala um número aí. 80? Quantos nós temos? Pode falar. Quanto? 100. Quantos? Quantos vocês acham? Fala em números. Quanto? 50. 51 MDAs nós temos hoje. Pouquíssimo para o tamanho da nossa igreja, né? Agora, vamos continuar aqui então. Supervisor de área. Supervisor de área. Quem que é o supervisor da célula do Keiber, por exemplo? Quem? O Henry. Muito bem. Multiplicou dele, ele é o supervisor lá. Ele não é só um supervisor. O Henry ainda lidera a célula. Então o Henry é um líder supervisor, né? Então, vez ou outra, ele deixa a célula dele com a Janaína e ele vai supervisionar o Keiber, com a Alda lá, a célula, ajudar. Por exemplo, a célula do Jefferson, por exemplo. O Jefferson e da Tânia. Quem que é o supervisor lá? Ali, muito bem. E quem que é o pastor de rede de todas essas? Tá. Então, conforme vai crescendo, querido, por que isso aqui? Porque nós vamos ter vários pastores de rede, nós vamos ter muitos supervisores e assim por diante, tá? Mas a organização já tem que ter por causa do nosso sistema. A Igreja da Paz tem um sistema que nós temos que lançar todos esses dados aqui. Não é à toa que isso aqui está aqui, tem um motivo, tá? Por isso tem que ser preenchido certo. A data da célula também tem que ser preenchida certa. O valor que deu de oferta na célula tem que ser preenchido corretamente, né? Aí vira o envelope aí.
Aí você vai ver logo na parte de cima escrito: não se esqueça de lacrar o envelope. Quando nós começamos, muitas vezes o pessoal entregava a oferta, às vezes caía moeda. Gente, era terrível. Então hoje a gente fala para nem grampear, é passar cola mesmo, colar. Todo mundo entrega bonitinho, bem contadinho. Eu acho muito legal, muitas celas, elas têm o pessoal que faz a conferência, né? Eles chamam 2, 3 irmãos ali para contar rapidamente na frente de todo mundo mesmo, assina em frente ao envelope. Isso eu recebo, parabéns. É isso mesmo. Aí você vai ver ali, membros compromissados presentes. Quem são os membros compromissados presentes? Aqueles que já estão vindo aí já há um bom tempo, no mínimo um mês de frequência na célula, já não é mais um visitante. Ele já é considerado um membro compromissado, porque ele está toda semana ali, não é? Então anote certinho. Ah, pastor, mas para me colocar quantos membros eu tenho, mesmo que a pessoa tenha faltado? Não, se ela faltou, você não põe, tá? É membros que estavam naquela reunião de célula. Por que eu estou falando sobre o envelope? Porque muitas vezes não é o líder de célula que preenche, às vezes é os irmãos, né, que colaboram, tem os secretários das células e tudo mais. Aí sim, convidados presentes. Aí você veja naquela célula, naquele dia de reunião, quais foram as pessoas que tiveram visitando a célula. Até umas 4 semanas aí a gente conta como visitante. E você coloca ali. E crianças, aqui você vai ver. Talvez vai surgir uma questão aqui. Crianças de 0 a 12 anos, agora vai ser de 0 a 11 anos, tá? 12 anos para cima já vai participar da célula, tá? Então aqui está 12, mas nós vamos abaixar essa idade para 11. Tá bom? Aí você me pergunta, pastor, mas como é que funciona? Na minha célula, na minha casa, tem uma célula de criança. Eu devo preencher aqui, sim ou não? Fora os líderes de célula, eu quero que alguém que não é líder de célula responda. O que é que vocês acham? Deve preencher sim ou não? Sim, sim, não, sim. Se tem uma célula de criança, nós temos um envelope próprio delas, então não preenche, tá bom? A não ser que a criança é um bebê, por exemplo, a Isa. Ela ficou na célula com os adultos. Ela não ficou na célula de crianças lá, ela ficou com a mãe. Aí sim você anota aqui, porque senão fica repetido. Amém, querido? Né? Isso aqui é informação, a gente tem, a questão é a lógica, nós não podemos repetir os dados. Então se já preencheu no de crianças, então não vai inserir aqui. Tá? Então a célula de criança é independente, mesmo que aconteça na mesma casa. Tá? Então a célula, temos 4 células, que tem célula de criança nela, né? 4 células de adultos com 4 células de criança. É isso? É isso mesmo. Com 4 células de crianças nós temos lá. Então você anote aí quantas crianças ficaram na célula de adulto. Deu para entender? Se ela está na célula de criança, não preenche. Só se está ali. Porque pode ter casos que nós teremos a célula de adulto e não vai ter célula de criança. Né? Porque talvez ali naquela célula ainda ninguém se dispôs, ainda ninguém quis participar, liderar uma célula de criança. Então vai ficar com o pai, com a mãe na célula ali de adulto, até que apareça alguém para liderar uma célula que a gente possa abrir na mesma casa, tá bom? Aí você soma ali total de presentes. Total de presentes é o membro compromissado presente, convidado presente e criança de 0 a 11 anos. Aí você anota ali. Agora eu vou falar sobre o GE, antes de falar sobre o MDA. O GE, o que é GE? Quem pode definir o que é um GE? Pode? Oi? É um grupo de evangelismo, tá? Pode ser com uma pessoa, 2, 3, 10, tá? Quem aqui está fazendo o GE nesse momento aqui? 1, 2, 3, parabéns, queridos, né? E nós vamos intensificar o nosso trabalho de GE. Nós vamos organizar algumas coisas na igreja, depois nós vamos intensificar muito esse trabalho do GE, tá bom? Na parte técnica dele, como vai funcionar. Então, o GE, ele não é para acontecer durante um ano todo. O GE ele tem um propósito. Qual que é o propósito do GE? Qual? Ganhar vida. A pessoa aceitou Jesus, o GE continua? Sim ou não? Não, acabou o GE ali. A pessoa aceitou Jesus, ela vai ser direcionada para uma célula, ou
Se naquele GE tinha muitas pessoas e a pessoa que estava fazendo aquele GE, ela já está capacitada para se tornar o líder, aquele GE pode transformar numa célula e conta como multiplicação da célula mãe dela. Entendeu? Tá? Pode ser assim também. Muitas células têm começado dessa maneira. Eu até gostaria que algumas começassem assim para a gente começar a ver como é que vai funcionar, né? Tá bom? Então o GE, ele é um número flutuante. O que é isso? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Daqui a pouco tem muito, daqui a pouco... Muitas vezes nós temos mais GE do que célula. Isso é normal acontecer. Pastor, quem é que pode fazer um GE? Só o líder de célula? Quem é que pode fazer um GE? Qualquer um, né? Qualquer um que tenha disposição de ganhar alguém para Jesus pode começar um GE. Agora, MDA. Agora que aqui, muitas vezes a gente erra no preenchimento. O que é um MDA? Pode falar. São os discípulos. Agora que pega. Eu disse que na questão do preenchimento dos membros, eles têm que estar presentes ali, não foi? E no MDA funciona do mesmo jeito? Eles têm que estar presentes sim ou não? Não. Tá? Então como é que nós fazemos a contagem dos MDAs dentro da célula? Por exemplo, vamos supor que essa primeira fileira aqui é uma célula. Minha mãe, Eliane, Reinaldo, Silvana e o Rodrigo. Eles são uma célula. Aí, como que a gente descobre quantos MDAs vai ter essa célula aqui? Nós vamos fazer a seguinte pergunta. Rodrigo, quantas pessoas você está discipulando? 2. Silvana, você? 2. 2 mais 2? Reinaldo, quantos você está discipulando? Eu estou discipulando 1. 4 mais 1? Eliane, você? Mais 1. Então, 6. Mãe, você está discipulando quanto? Mais 1. Dá 7. Então, esse número muda quando? Quando que ele vai mudar? Quando algum deles começar a discipular mais um, ou quando algum dos discípulos deles começar a discipular outro. Caso contrário, o número dos MDAs na célula não muda. Agora, o que é que acontece, querido, quando eu pego o envelope? Às vezes tem semana que tem um número, tem semana que tem outro. Agora me explica como é que funciona isso. Numa semana tem 3 a mais, na outra 3 a menos. Daqui a pouco volta 4 a mais, diminui 2. Então, líder de célula, preste atenção, confira os dados. Se você delegou a função para alguém, confira. Não é? Você tem que ter essas informações anotadas no seu caderninho. Mais à frente nós vamos ter um cartão da célula que você vai poder deixar anotado essas informações. Está em desenvolvimento, tá? Eu vou passar para vocês. Mas isso é algo simples. Isso não muda, a não ser que aumente. Né? Ou alguém saiu da igreja, não é mais discípulo. Ou mudou de célula, o outro que vai discipular. Às vezes acontece também. Então só varia desse jeito. Mas no montante geral de todas as células, o número não é para mudar. Concorda comigo? Né? Era só para ir progredindo. Então eu tô com uma dúvida. Eu não sei se esse 51 é 51 mesmo. Né? Porque vem crescendo. Mês 47, depois 51, depois diminui para 48, depois subiu para 49, depois 51 de novo. Então está vindo assim. Então ainda estamos tentando descobrir, mas eu vou acertar esse detalhe aí e nós vamos saber exatamente. Agora, deu para entender com relação ao MDA, o preenchimento do MDA? Porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Como que preencher o MDA? Quem? O Esdras? Quem discipula ele? Então entra, ele é da sua célula. Né? Agora vamos fazer a seguinte questão. Vamos supor que o Reinaldo e a Eliane, prestem atenção aqui, porque é uma pegadinha. O Reinaldo e a Eliane, eles discipulam a Silvana, a Eliane discipula a Silvana, o Reinaldo discipula o Rodrigo. Tá? Só que o Rodrigo e a Silvana chegaram na igreja, não tinha ninguém para discipular, o Reinaldo e a Eliane começaram a discipular ele. Só que o Rodrigo e a Silvana, eles não moram para cá. Vamos supor que eles moram vizinho quase do Lula. E eles começaram a ir na célula do Luciano. E agora? Como é que vai fazer a contagem da Silvana e do Rodrigo? Em que célula que elas vão entrar? No Luciano ou no Reinaldo? Quem que acha que é o Luciano? Levanta a mão aí.
É? Quem acha que é na célula do Reinaldo? Tudo bem. Deixa eu explicar. Por que é na célula do Reinaldo? Porque volta aquela questão. Nós temos que perguntar para os membros daquela célula quantas pessoas cada um discipula. Por exemplo, Eliane, quem você discipula? Silvana, Reinaldo, Rodrigo. Então na célula do Reinaldo, da Eliane, a contagem deles entra aqui. Deu para entender? Tá? Então é quantos discípulos, os discipuladores dessa célula estão discipulando. Oi? Pode contar. Pode contar. O ideal é de 12 para cima. O ideal é de 12 para cima. Tá? Passa a ser contabilizado. Antes disso, não tem discipulador. É sempre o pai e a mãe que são os discipuladores do filho. Acima dessa idade, pode continuar o pai com a mãe. Ou se o pai e a mãe ainda não sabem como discipular o filho direito ainda, alguém da célula pode discipular. Tá? O ideal é que o filho, o pai... Eu discipulo o Caio e eu discipulo o Luca, né? Mesmo ele estando pequenininho, já é um discípulo meu já. E eu não abro mão. Eu, no seu lugar, eu não abriria mão não. São seus filhos, a sua herança, né? Agora, se você notar que não está fazendo bem para ele não se abre ainda com você, porque você não gerou esse vínculo ainda, vai ser gerado futuramente, deixa alguém discipular ele para não ficar sem esse ritmo, né? Mas é até que você possa ganhar muita confiança, começar a conversar muito, ser muito transparente. O Caio muitas vezes ele chega para mim, pai, deixa eu falar com você, vem no meu quarto. Às vezes ele chama porque ele não quer falar na frente da mãe dele. Aí ele sabe que eu sou o discipulador dele, então ele vem, ele conta as coisas dele para mim. E ele fala, pai, você não vai contar, né? Não, filho, é discipulado, é segredo. Nem para mãe, né, pai? Não, nem para mãe. Pronto. Nessa parte, alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, lembrando, você vai perguntar para todos ali. Agora vamos pegar um outro caso. Vamos supor, só um minutinho. Vamos supor que nessa reunião de célula, a Eliane estava, a Eliane discipula a Silvana, certo? Que eu disse, e o Reinaldo, o Rodrigo. Mas vamos supor que nessa reunião de célula, a Eliane estava e o Reinaldo estava trabalhando. Aí agora, como é que a gente faz? Eu não vou poder perguntar para o Reinaldo, ele não estava na reunião. O que é que vocês acham? O Rodrigo, que é discípulo do Reinaldo, deve ser contabilizado, sim ou não? Sim? Por que sim? Muito bem, porque ele é mesmo estando ou não estando, o número de MDA não muda. Não muda, tá? A primeira parte, que é membros compromissados, convidados presentes, é quem estava presente na reunião. Os outros números, a MDAGE, é independente da reunião que aconteceu ali. É quanto aquela célula tem. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, levante a mão, vamos esclarecer para ficar bem tranquilo. Ninguém tem dúvida? Não? Alda? Ainda não. Não, ainda não. Acima de 12 anos. Acima de 12. Porque é criança ainda, né? Na hora que entra na fase de adolescência, a gente começa a contar. Vamos lá então. O que vai ter de diferente agora no nosso envelope da célula? Vai ter um campo a mais que vai ajudar. Eu tenho dito, queridos, para os meus discípulos, para alguns irmãos, sobre a multiplicação da célula. O que contribui com a multiplicação de uma célula? Existe um fator principal, sabia disso? Às vezes a gente pensa que o fator principal é ter novas pessoas. Ou a gente pensa que o fator principal é ter um novo líder. Ou a gente pensa que o fator principal é ter uma nova casa. Ou essas três coisas. Todas elas fazem parte da multiplicação. Mas existe algo que é central nisso. Se você realmente quer, presta atenção. Se você realmente quer que a tua célula ela cresça e multiplique, anote que esse é o segredo de todos os segredos que eu vou poder falar para você.
Se você quer que a tua célula cresça e ela multiplique, você tem um alvo principal na tua célula. 2 alvos principais. Primeiro, de todos eles, é formar vários discipuladores na tua célula. Esse é o segredo dos segredos. E o segundo é garantir cuidado para cada um. Por que, pastor, que o segredo principal é formar muitos discipuladores? Imagina só, pensa aqui comigo. Você é um cara que ganha muitas pessoas para Jesus. Você é muito cativante. Você vai atrás de pessoas. Você paga o preço. De repente a tua célula está com 30 pessoas. E você pode discipular quantas pessoas? Quantas o máximo? O máximo é 3. O máximo é 3. E as outras pessoas? E as outras 27 pessoas da tua célula? Como é que faz? Então, queridos, se a gente quer que a nossa célula cresça e multiplique, nós temos que formar muitos líderes na nossa célula. Mas para formar muitos líderes, nós temos que formar primeiro muitos discipuladores. Então, agora pensa comigo, pensa na tua própria célula. Talvez você fale, poxa, minha célula está bacana, mas eu ainda não consigo ver um caminho para a multiplicação ainda. Sabe por quê? Porque talvez falta discipuladores. Esse é o segredo. Então, o segredo não é você pegar e discipular nem 3, você não precisa. Se você inicialmente discipular um só, mas você pegar o seu discípulo e já pôr ele para discipular mais um, e o discípulo dele discipular mais um, daqui a pouco está todo mundo sendo discipulado entre eles. E queridos, como as pessoas crescem com Deus quando elas começam a trabalhar, não é? Agora, se ela fica só recebendo, o que acontece com uma pessoa que só fica recebendo? Ela não se torna egoísta? Sim ou não? Uma pessoa egoísta, ela vai pensar nos outros? Não vai. Ela vai querer abrir a casa dela para ter uma célula? Ela vai querer liderar uma nova célula? Não vai. Você entende que uma coisa puxa a outra? Então, se eu quero que a minha célula multiplique, esquece ganhar gente agora, forma discipuladores naquela célula. Ou vai ganhando de um em um. Olha, fulano, eu vou pegar você que é meu discípulo, nós vamos trabalhar, procura alguém que você quer ganhar para Jesus, nós vamos começar um GE, eu vou junto com você, nós vamos ganhar essa pessoa, e essa pessoa ganhar, você vai cuidar dela. Aí já formou um discipulador, e assim por diante. Você vai fazendo isso na tua célula. Queridos, se você começar, olha só a inteligência, se você começar no primeiro dia a tua célula assim, com esse pensamento, em 4 meses você está multiplicando a tua célula. Porque, imagina, você tem muitos discipuladores, várias pessoas querendo ser líderes, estão ganhando gente para Jesus. Não dá para segurar pessoas assim. A multiplicação, você tem logo é que liberar. E pode ver, querido, rapidamente uma célula multiplica, se ela já tem discipuladores formados. E discipuladores formados é sinal de líder futuro aí. Ele vai querer ser um líder de célula, é fato. Pode falar. Paga um preço. A gente paga um preço. Não é? Depende do nível de maturidade dela, Edas. Por exemplo, é onde eu vou entrar daqui a pouco. Eu vou falar muito sobre esse assunto. Eu não vou agora tratar dele, porque eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre esse assunto. Aí quando você vê que está oportuno de novo, que eu vou falar exatamente sobre isso, você me pergunta de novo, porque vai ser uma pergunta excepcional para o assunto que nós vamos tratar aqui. O que eu vou falar agora é sobre 2 fases de discipulado. Tá? Eu vou falar sobre o novo convertido e aquele que já não é tão novo convertido, que daí vai encaixar certinho na tua pergunta aí. Tá? Aí você me lembra, não vai esquecer. Tá? Bem, querido, vocês entenderam? Então vai ter um campo a mais aqui. Vai estar escrito discipuladores. Então nós vamos ter MDA, GE e agora nós vamos ter nesse envelope discipuladores. Então, por exemplo, você chegar, o líder de célula falar, minha célula não cresce, não multiplica. Esses números aqui eles vão indicar, né, se vai crescer, se não vai, se vai multiplicar já, não vai. Então ele vai ser um indicador até para te ajudar, viu? Porque daí você sabe, poxa vida, agora não tem que pensar em multiplicação. Agora tem que pensar em pôr esse povo para trabalhar, não é? Em nome de Jesus, Deus vai enviar muitas pessoas que querem trabalhar na tua célula. Viu? Em nome de Jesus, eu creio que você vai ter pessoas ali, olha, dispostas a pagar o preço,
por outras vidas. Em nome de Jesus, eu creio que Deus tem nos dado boas estratégias, né? E nós vamos alcançar cada uma delas em nome de Jesus. Tá bom? Alguma dúvida sobre o envelope? Não, né? Então tá bom. Aí os envelopes você pode ir passando e devolvendo aqui, por favor. Então vamos lá. Eu vou falar com você sobre esse manual, tá? Talvez surjam muitas dúvidas, né, com relação como discipular, como fazer a reunião do discipulado. Eu não sei como discipular. Então, mais à frente nós vamos falar primeiro como ser um bom discípulo, tá? Para que você possa entender. Porque para a gente saber, presta atenção, para a gente saber como discipular outras pessoas, só tem um caminho. Primeiro, eu ser um bom discípulo. Se você não for um bom discípulo, você não vai conseguir ser um bom discipulador, né? Por isso que um dos alvos seus de oração é que você se torne um bom discípulo, viu? É muito bom você colocar isso como um alvo. E eu quero falar algo aqui para você que ainda não está sendo discipulado. Eu quero pedir um pouco de paciência. Nós não esquecemos de uma só pessoa. Todas elas nós temos orado, trabalhado, nós temos organizado, tá? É que são muitas mudanças, muitas coisas aí. Eu só vou pedir um pouquinho de calma para você, mas nós vamos arrumar discipuladores top mesmo para você aí. E logo você vai estar também podendo discipular outras pessoas aí, tá? Logo. Mas é bom todo esse conteúdo que eu vou estar dando nos próximos TADES para você. Nós vamos caminhar muito nessa apostila. Agora eu quero que você pense comigo. Vamos voltar, eu vou falar um pouquinho sobre a organização, como é que vai funcionar no culto. Porque muitas coisas vai demandar no culto e na célula. Então antes de vir para o culto eu quero falar sobre a célula com você. A célula, eu quero, querido, que você líder de célula, você sempre possa estar muito sensível à voz do Espírito Santo. Por exemplo, chegou alguém novo na tua célula, a pessoa nunca conheceu Jesus, não conhece Jesus, não perca a oportunidade, né, de fazer o apelo para a pessoa receber a Jesus ali na célula, tá? Não perca essa oportunidade. Talvez muitas oportunidades você vai ter no particular, né? Eu já tive processo com muitas pessoas da nossa igreja que converteu, fui na casa, a pessoa foi na minha casa, ela entregou a vida para Jesus no particular, comigo, ou na minha casa ou na casa da pessoa. Isso já aconteceu várias vezes aqui. Aí qual que é o próximo processo? É a pessoa dar o testemunho na célula, né? Que ela entregou a vida para Jesus. Isso é muito legal, incentivar ela. Aí você ganhou essa pessoa na célula, ela entregou a vida para Jesus na célula, você tem que fazer uma coisa. Você tem que instruir ela da seguinte maneira. Você vai falar o seguinte assim para ela, falar: olha, fulano, você entregou a vida aqui para Jesus, muito legal, parabéns, né? Hoje está tendo uma grande festa no céu. Jesus está tão feliz com a tua entrega. Nós estamos tão felizes porque agora você faz parte dessa grande família. Agora eu quero, no próximo domingo, o pastor vai fazer apelo. E eu quero que você vá lá na frente, eu vou lá com você, para você entregar a sua vida publicamente, para que todo mundo possa ver que você está entregando a sua vida para Jesus. Tá? Por quê? Porque nós temos que fazer, a Bíblia nos ensina a fazer isso publicamente, não é? Publicamente, que a gente não tem que esconder para ninguém. Aí ela vem para cá e vai ter o processo. Muitas vezes, você que vai vir com ela, você vai acompanhar essa pessoa. Daqui para frente eu vou te dizer como é que vai funcionar. Então, queridos, é coisa muito importante que eu vou estar falando. Você vai estar trabalhando nisso aqui agora. Todo final de mensagem, nós vamos começar a ter apelo. Todo final de mensagem, tá? Nós não estávamos tendo aqui, porque nós não tínhamos como reunir com essas pessoas no final. Aqui não tinha. A gente não tem um espaço. Se levar elas lá para o fundo, tem as crianças, tá uma coisa lá, então não dava. Então a gente só fazia apelo quando o Espírito Santo realmente direcionava. E muitas vezes você deve ter visto que nos apelos muitas pessoas entregam a vida para Jesus, né, quando o Espírito Santo direciona. Na última vez nós tivemos 10 pessoas, na outra vez 8, teve uma vez que 30 pessoas vieram para frente,
entregar a vida para Jesus. Então, isso acontece, né? Agora, como nós vamos mudar para lá e nós vamos ter um trabalho preparado só para isso, você vai ver que muitas pessoas vão se converter todo culto. Isso vai ser natural na nossa igreja. Você vai poder notar isso. Aí como é que vai funcionar? Na hora que eu fizer o apelo, na hora do apelo, que eu falar sobre apelo, qualquer coisa, antes de eu fazer o apelo, você que é líder de célula e alguns auxiliares que nós vamos direcionar, que o líder de célula vai chamar, vai vir para frente, ficar em fila, bem organizadinho, bonitinho, tá? Com crachá, todo bacaninha. E na hora que eu fizer o apelo, a pessoa vai entregar a vida para Jesus. E você, ou receber uma oração de cura, de milagre. Então você vai estar preparado aqui. Aí qual que é o próximo passo? A pessoa entregou a vida para Jesus, ela não sai dali. Aí nós vamos levar essas pessoas que entregaram a vida para Jesus numa sala no fundo, tá? No fundo da igreja, e lá nós vamos ter esse lugar preparado, querido, já. Lá já foi projetado para isso. Nós vamos ter algumas cadeiras lá. Nós vamos ter depois uma televisão passando a história da igreja ali, enquanto elas estão sentadas. Elas vão estar vendo. Então, nós vamos ter essas pessoas que vão estar aqui à frente e as que vão estar no fundo, elas são chamadas de conselheiros, tá? O trabalho dos conselheiros é importantíssimo. Nós temos uma ficha já preparada, ou nós vamos anotar o nome dela, o endereço dela, se ela quer receber uma visita. Então, são várias informações. E dali, a gente já vai. Na segunda-feira, essas fichas vêm para a minha mão. E nós vamos direcionar no Tadel. Essas fichas são direcionadas para a célula que está mais perto, ou para a pessoa que levou essa pessoa a entregar a vida para Jesus. Então, ali já vai ser super direcionado para você já cuidar bem dessa vida. Depois vai ter a prestação de contas, vai ter um trabalho específico na prestação de contas. Como que está sendo o processo com essa vida. Então nós vamos ter dois processos aqui principais. Qual que é na questão do discipulado? A pessoa entregou a vida para Jesus, os conselheiros já vão providenciar um discipulador para ela. Como discipular então esse novo convertido? Então eu vou falar sobre o manual. Agora, pastor, nós temos casos de pessoas que chegaram na nossa igreja, já vieram de outra igreja, já é convertida há mais de 10, 15 anos. Elas vão ficar fora do discipulado? Não, não vão. Nós vamos ter o discipulado para elas também. Não vai fugir muito daqui, mas vai ter mais rapidamente algo mais profundo para ela. E é onde eu vou falar com você, tá? Então só vou fazer uma breve introdução aqui. Hoje para vocês, semana que vem, traga a sua apostila. Se você não tem, adquira com o Henry, tá? Nesse culto domingo, adquira já a sua, já vá se adiantando, não é? Porque você logo vai estar discipulando alguém ou está sendo discipulado. Então você já pode se adiantar se você quiser, para a gente poder aprofundar nisso aqui. Aí como é que funciona aqui? Aqui vai ter uma introdução nessa apostila. Essa daqui, ela é diferente daquela outra que é menorzinha. Essa aqui está escrito acompanhamento inicial. E aqui embaixo está escrito manual do discipulador. E você, não sei se você já notou, a do discípulo ela é igualzinha à frente, não é? Só que ela é menorzinha. Ela é desse tamanhozinho, não é? Menorzinha. Então qual que é a diferença dessa para outra? É como se essa fosse a do professor e aquela fosse do aluno. Porque essa aqui, em algumas lições, vai ter a resposta. Para quem é discipulador, ele já vai poder até corrigir o discípulo ali em algum detalhe, tá? Mas fora as lições, aqui tem um material maravilhoso, querido, né? Tem um material introdutório para você saber como que eu me torno um discipulador, como que funciona esse trabalho que o pastor falou dos conselheiros, como que eu vou dar prosseguimento na vida dessa pessoa fora da igreja. Alguém vai entrar em contato com ela? Alguém vai visitar essa pessoa? Então vai ter aqui. E é onde eu vou falar para vocês, eu quero explicar direitinho. Porque, querido, nós estamos nos preparando para algo grande, amém? Muitas pessoas vão chegar e nós queremos que todas elas fiquem, amém? E Deus só vai poder acrescentar se a gente cuidar bem, senão não vai ter jeito. Então nós vamos falar bastante sobre isso nas próximas semanas. Eu vou correr muito desse manual. E no final dele, do manual do discipulador, ele vai ter algumas folhas ali, que é para você fazer um discipulado mais profundo.
Como discipular alguém que já tem mais tempo de igreja? Quais são as perguntas? Qual que é o rumo que eu devo tomar? Que caminho que eu tenho que seguir? Pastor, eu tenho medo, eu não sei discipular ninguém. Eu acabei de me converter. Eu faz nem um ano que eu estou na igreja, eu sou novo convertido. Eu acho que eu não tenho bagagem para discipular ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se você está pouco tempo na igreja, talvez você fale, eu estou só um ano, cheguei agora. Mas sempre tem alguém que acabou de chegar, não é? E você pode, talvez, ajudar essa pessoa nessa caminhada que você já passou nesse um ano. Essa pessoa talvez não passou e você vai poder ajudar essa pessoa, né? Então não é nada que você vai poder ficar desesperado, aí eu não sei como fazer. Nós vamos assim dar todas as informações, todas as dicas. Nós vamos dar treinamento prático para você. Então você não vai precisar se preocupar não, tá bom? Deus, Ele realmente quer, queridos, que a gente forme muito discipuladores, que a gente realmente cuide das pessoas, né? Mateus 28 diz que esse foi o nosso chamado, é fazer discípulos para Jesus, ensinar eles a obedecer, batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso alvo, amém? Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Você crê nisso? Amém, querido? Então semana que vem, você não esqueça, venha com o seu manual, nem que seja um livrinho, você venha com ele, tá bom? Então nós vamos parar por aqui hoje, porque se a gente entrar vai muito longe hoje, eu não quero me atentar não. Mas vocês gostaram de hoje? Deu para aprender bastante com informação? Foi benção? Né? E a partir das outras semanas, não perca por nada, queridos, porque vai te ajudar até a instruir outras pessoas em como se tornar um discipulador, em como formar novos discipuladores. Eu creio que nós estamos nessa fase agora aqui como igreja, tá bom? Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Eu vou orar por você. Líder de célula, depois você traga o envelope e vem pegar a folha aqui comigo. E líderes de célula, maridos e esposas, eu vou reunir com vocês. Então não vão embora que eu preciso conversar com vocês.